Só não posso ficar estourada. E aí, gente? Tudo Dara? Tá tudo bem? Porque olha, esse rostinho aqui nem diz que passou por um período trevoso no final de semana. E acho que saúde mental seria um assunto super importante de falar aqui. Seria não, vai ser. Porque é muito doido como a nossa cabeça funciona, né? Um dia a gente tá muito mal e no outro dia a gente tá de pé de novo. Parece que nada aconteceu. Mas enfim, não é o assunto desse vídeo. Eu tinha falado que eu ia comentar sobre como foi a minha transição, né, de voltar para casa dos meus pais. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito rápida, porque eu falo muito. Então, se precisar de fazer outro vídeo, melhor, né? O que acontece? Como eu falei, o primeiro vídeo que eu postei aqui tem 3 anos. E os outros, tem um vídeo que eu especifico, né, que eu falo do porquê que eu decidi sair de casa, do porquê que eu decidi morar sozinha. Eu era muito inexperiente, eu era muito crua de vida, assim, de não saber fazer nada, muito acomodada. E quando você mora sozinho, a vida te obriga a você sair da sua zona de conforto, né? Então eu tive que aprender as coisas na marra. Eu tive que entender que se eu não fizesse, não ia ter ninguém pra fazer por mim, começar a dar valor às coisas que antes eu não dava. Enfim, tem o vídeo que eu falo o que me levou a morar sozinha, eu falo um pouco sobre isso. Então foi um período que foi muito importante pra mim. Assim, gente, hoje no período que eu tô parece que foi em outra vida, parece que faz muito tempo. Mas foi há 3 anos atrás. E hoje eu vou dar um breve resumo do porquê que eu voltei, o que me fez voltar a morar com os meus pais. Primeiro eu queria dizer que pra mim, Vitória, sempre foi uma verdade absoluta que sair de casa era pra não voltar mais, né? Quando o filho sair de casa, pra mim é pra não voltar. Porque o filho, ele precisa ter a construção de vida dele, ele precisa ter as experiências de vida dele, a privacidade, passar por problemas sozinhos, eu acho que isso é importante, né? E aqui eu não tô dizendo sobre as pessoas que precisam cuidar dos seus pais, né? As pessoas que os pais dependem dos filhos, aí é uma outra história. Mas se você é saudável, seus pais são saudáveis, conseguem viver bem, você consegue também viver sozinho, que hoje a gente sabe que as coisas estão muito caras, né? Mas se você consegue, eu acho que isso é uma lei natural da vida, sabe? De você ter o seu próprio canto, seu próprio espaço, suas próprias experiências. Eu acho que isso é imprescindível na vida de qualquer ser humano. Então, quando eu decidi sair de casa, eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não saí de casa pra voltar. E foi uma época muito boa da minha vida, gente. Eu aprendi muita coisa, muito bom. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu gosto mais de ficar sozinha do que de ficar com pessoas. Apesar de eu gostar de tudo que envolve pessoas, tipo comunicação e tal, eu não gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ficar sozinha. Então, pra mim era delicioso chegar do trabalho e poder, final de semana, pedir meu Zé Delivery. Esses dias eu tava pensando nisso, falava, vai pedir meu Zé, beber minha cervejinha, botava meu som. Tipo assim, era uma vida simples. Graças a Deus eu nunca passei necessidade nesse período que eu fui morar sozinha. Mas eu era feliz com pouco. E que pra mim era muito, porque significou muito pra mim eu conseguir sair de casa. Significou muito pra mim, porque eu me achava muito incapaz, eu me achava muito fraca pra morar sozinha. Acho que pelo fato de ser caçula e de ter sido muito protegida, eu achava que eu não ia conseguir dar conta. E quando eu vi que eu conseguia pagar minhas contas e sair, cuidar da minha casa, sabe, dava uma sensação assim de autoestima, de amor próprio muito grande. Então, foi um período muito feliz, eu aprendi muito, errei muito também e foi maravilhoso. Assim, não me arrependo de nada, não me arrependo de ter saído, não me arrependo de ter tentado, não me arrependo de absolutamente nada. Mas aí as coisas, as nossas... Ai, gente, minha boca tá suja.
A vida, ela toma proporções que a gente não espera, né? A vida dá reviravoltas que a gente não espera. E o que acontece? Eu morei sozinha numa kitnet, então a minha casa era praticamente esse quarto, né? Era um conjugado. E só pra mim, ok, de boa. Só que aconteceu um problema familiar, né? Onde a minha irmã, ela tinha se separado. E aí, o que acontece? Quando eu saí de casa, muitas coisas ela me emprestou. E coisas, as maiores coisas, né? Tipo a geladeira, o fogão. Então, muitas coisas eram dela, que ela falou, olha, não vou precisar agora, pode ficar, leva pra tua casa. Então, foi ótimo, né? Porque são as coisas mais caras, né? Máquina, geladeira, fogão, essas coisas. E aí ela me emprestou. Então, lá na kitnet eu tinha algumas coisas minhas, mas tinha coisas dela também. E acabou que ela, enfim, não vou falar da vida dela, não vou falar que nada pessoal da vida dela, mas só pra contextualizar o vídeo, né? Ela casou e depois separou, teve minha sobrinha, né? Descobriu que tava grávida e tal, teve minha sobrinha. E com minha sobrinha de meses, ela separou. E aí ela começou nessa busca de, né, conseguir um canto pra ela. E a gente sempre se deu muito bem. A gente sempre se deu muito bem. Muito bem mesmo. E aí ela falou assim, Vitória, por que a gente não mora junto? A gente se dá bem, a gente é amiga e tal. Só que, gente, entra naquela coisa que eu já tinha falado. Eu sou muito sozinha, eu gosto de ser sozinha. Por mais que às vezes isso também me cause um pouco de aflição, assim, eu me sinto às vezes um pouco angustiada, porque eu queria ser mais povão, eu queria ser mais... ter mais facilidade de me abrir com as pessoas. Eu sou extremamente fechada. Eu sou extremamente... vivo no meu mundo, assim, não gosto de contato com muitas pessoas. E por mais que eu sempre tive uma boa relação com ela, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi muito amiga, muito parceira, eu não queria. A verdade era essa. Eu falei, ai, cara, eu demorei tanto pra ter meu canto. Eu demorei tanto pra conseguir sair, pra conseguir ter coragem. Inclusive, foi ela que me incentivou muito, falou, Vitória, vai morar sozinha sim. Eu sempre fui muito medrosa, né? Então ela falou, vai sim, vai ser bom pra você e tal. Então, como eu tinha demorado muito pra conseguir tomar essa atitude, eu falei, eu não quero morar com ninguém, eu quero morar sozinha. Só que aí era uma situação muito delicada, porque ela tava com a minha sobrinha, e a minha sobrinha tava de meses, e eu morava numa kitnet. E, gente, ela ficou um período lá, só que não dava. Imagina, a minha kitnet era praticamente isso, era meu quarto, tá? Imagina 2 adultos e um bebê. Tipo, não dava. Se acendesse uma luz, acendia tudo. E aí tinha que botar pra dormir. Não, a logística não casava, não dava. E aí ela passou um tempo lá e ela falou assim, cara, vamos morar junto, a gente se dá bem, vamos morar junto, a gente pega uma casa maior, divide o aluguel e tal. E eu não queria ir. Mas pela situação, e falando muito por alto, por tudo, né, que envolvia, eu falei, tá, vamos. E até porque pensando também em gasto, né, eu falei, pô, vai ser tudo dividido, a gente vai gastar menos também e tal. Mas fui com o coração apertado, assim, gente. Eu não fui com o coração, saltitante, sabe? E aí a gente continuou no mesmo bairro, pegou uma casa maior, e a casa tinha terraço, a casa tinha 2 quartos, a casa tinha um corredor gigante, terraço enorme, era, tipo, perfeita pra gente e pra minha sobrinha, pra gente conseguir viver, né? Tipo, com nossa privacidade, ela no quarto dela e no meu. Enfim, a casa era linda, dentro do nosso orçamento, e fomos morar juntas. Isso foi abril de 2022. Abril de 2022 nós fomos morar juntas. E, gente, a convivência, ela é muito doida, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode lidar você pode ter um relacionamento super bom com as pessoas, mas na convivência, de perto,
Ninguém é normal. E de longe parece que tá perto. E a convivência é difícil. É muito difícil. E eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu sou muito carismática, eu sou muito doce quando eu quero, mas eu sou uma pessoa muito difícil e de lua. Eu sou de lua. O meu humor, inclusive isso tá no meu mapa astral. O meu humor oscila como as marés. Eu sou exatamente assim, tá? O meu humor, ele oscila. E junto com isso, eu gosto de ter o meu espaço. Eu sou o tipo de pessoa que hoje eu posso estar muito tagarela, por exemplo. Cheguei da rua e decidi fazer esse vídeo. Sendo que final de semana eu tava trancada no quarto escuro. É isso. E aí na convivência, quando a gente convive com outra pessoa, a gente deve coisas pra outra pessoa, sabe? Quando eu morava sozinha, eu tava puta, eu tava mal, tive um dia ruim, eu não queria falar com ninguém, eu só chegava dentro da minha casa e ficava dentro da minha casa. Eu não precisava explicar nada pra ninguém. Eu não precisava falar por que eu não tava querendo assunto naquele dia. E quando você mora com uma pessoa, não tem como você não fazer isso. E muitas vezes eu fiz. Então, muitas vezes eu chegava e tava. Não puta, assim, mas sei lá, não tava afim de conversar, não tava afim de interagir. Ia pro meu quarto. E isso deduzia, né? Começava a se criar muitas deduções em relação a isso. Tipo, será que eu fiz alguma coisa pra Vitória, ela não quer me dizer? Mas não era nada a ver com a pessoa, era a ver comigo. Então, convivências são complicadas, gente. Eu acho que é extremamente importante a gente assumir a nossa responsabilidade, não a nossa culpa. Culpa é um fardo, mas a gente assumir a nossa responsabilidade. Então eu sou uma pessoa que eu sou ótima, linda e extremamente complicada ao mesmo tempo, entendeu? É isso. E, gente, nós fomos morar juntas em abril. Voltando, né? Recapitulando. Nós fomos morar juntas em abril. Abril nós pegamos a chave, ficamos lá e tudo ótimo, maravilhoso. E aí, só que era isso, meu coração tava apertado, porque ao mesmo tempo que eu tava feliz, que eu tava vivendo com a minha sobrinha, minha primeira sobrinha, tava vivendo com a minha irmã, eu sentia falta de ficar sozinha, eu sentia falta de ter meu espaço, eu sentia falta de morar sozinha, eu sentia muita falta, muita falta. E isso me deixava muito triste, porque eu pensava assim, cara, por que eu não consigo gostar de conviver com as pessoas? Qual é o meu problema? Sei lá, me achava estranha, sabe? Eu me culpava por ter esse sentimento. Mas eu sentia muita falta da minha casa, eu sentia muita falta da minha kitnet, eu sentia muita falta do meu conjugado, eu sentia muita falta do meu espaço. Mas a gente continuou, seguiu e tal, morando juntas. E quando foi, a gente pegou a chave em abril, gente. Abril. Maio, junho, julho. Final de julho. Não vou entrar em detalhes, até porque eu nem sei se alguém pode ver esse vídeo. Não quero falar da vida de ninguém, mas só pra, de novo, contextualizar. Quando foi final de julho, eu e minha irmã, nós tivemos uma briga muito grave, né? Muito, 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 muito grave. Coisa que eu não esperava. Não esperava. Isso foi em final de julho de 2022, praticamente início de agosto. A gente teve uma briga muito feia, onde me ocasionou várias coisas. E aí isso entra tema para próximos vídeos. Se isso aqui, se chegar em alguém, se as pessoas falarem que querem ver. A gente teve uma briga muito feia. E aonde não tem respeito, não tem como ter convivência, né? O respeito, ele é a base de tudo, assim. E foi algo que me chocou muito, me marcou muito, de uma maneira muito negativa, né? Porque nunca imaginava. Eu imaginava brigar assim com a minha mãe, com meu pai, com sei lá, qualquer outra pessoa, mas com a minha irmã não. E, enfim, depois desse episódio trágico, eu fiquei bem mal. E aí eu comecei, inclusive, a desenvolver. Eu tive um transtorno de ansiedade generalizado. Depois eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E desde 2022 eu me trato entre altos e baixos, né? Às vezes de maneira mais assertiva, às vezes não me trato da maneira como deveria. A minha saúde mental, acabou. Tipo, foi pro ralo, sabe? Desde 2022... a minha vida tem sido
lutar por mim mesma e lutar pela minha mente, pelo meu ori, tentar fazer com que ele fique minimamente saudável, mas esse fato me marcou muito. Enfim, a gente teve essa briga e aí foi dito que, né, ela não sairia da casa, ela falou que não sairia da casa. E eu, gente, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, eu não gosto de conflito. Eu não gosto de conflito. Eu não gosto de brigar com as pessoas. Por mais que eu seja muito autoritária, eu não gosto de briga. Briga é um gatilho pra mim muito grande, me deixa muito mal. E a gente tava ali naquele período de eu não vou sair, eu vou ficar com a casa e que não sei o que. Eu falei, cara, tá bom, então eu saio. Só que eu não tinha pra onde ir. E aí foi nesse período que eu estava 7 meses sem falar com os meus pais. Eu tava com vários problemas com os meus pais. Não tava falando com eles, não tava tendo contato com eles. E aí foi nesse dia onde aconteceu a briga, eu tive acho que ali foi um transtorno de ansiedade generalizada, eu tive uma crise, eu não sei explicar o que houve, enfim, gente, foi muito, enfim, não foi legal. E nesse dia meu pai me ligou e ele falou assim, minha mãe já tava lá, né, minha mãe presenciou algumas coisas e meu pai falou assim, você vai voltar pra casa, pega o essencial, pega o seu essencial e você vai voltar pra nossa casa. Eu falei, eu não vou voltar. Só que eu não tinha pra onde ir, gente. Eu não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde ir. E aí meu pai falou assim, pega o seu essencial e vem. E aí foi nesse dia que eu peguei, eu lembro que eu peguei o meu uniforme, meu carregador, meu telefone, um short, porque eu tava com a roupa do uniforme pra ir trabalhar. Quando tudo isso aconteceu, eu não consegui trabalhar. E voltei pra casa da minha mãe, né? Final de julho. E desde então, gente, dá uma série, dá um filme. Eu tô aqui já há 2 anos, né? 2022, 23, 24. E agosto, pra mim, eu acho que até por isso que eu tô falando sobre esse tema em agosto, porque agosto foi um mês muito difícil. A readaptação, muita coisa fora do lugar. E aí, gente, é nesses momentos que eu vejo o quanto que uma coisa tá ligada à outra, sabe? Eu falei aqui que eu queria muito falar sobre espiritualidade, porque é um assunto que me deixa muito emocionada e muito feliz. Como as coisas acontecem no caos, né? Pra gente organizar a bagunça, seja ela interna ou externa, o caos precisa acontecer. E o caos, ele não é bom. Ele bagunça mesmo, né? Ele nos desestrutura. E é nesses momentos que eu entendo que Exu, o princípio de Exu é o caos. Porque ele desorganiza tudo, ele faz tudo ficar fora do lugar para as coisas começarem a se encaixar da maneira certa. Então, dentro dessa experiência, eu tive muita experiência espiritual. Dentro dessa experiência, eu comecei a cuidar da minha espiritualidade, eu comecei a ter visões que eu falo assim, me ver como realmente uma médium, de cuidar do meu espiritual. Isso me levou a muita catarse, isso me levou... Nossa, gente, esse assunto ele foi desdobrando várias coisas. Mas hoje, nesse vídeo, eu queria me ater apenas ao fato de como houve essa ruptura, né? Por que eu saí de casa e por que eu... Não por que eu saí de casa, mas por que eu voltei pra casa dos meus pais. Não foi algo que eu queria, tá? Não queria. Uma vez que você tem liberdade, é muito gostoso. Ter liberdade é muito bom. Por mais que você pague conta e tenha que às vezes passar, sei lá, R$50 pro mês inteiro, é muito bom você ter seu espaço, é muito bom você ter sua liberdade. Quando você consegue sua liberdade, gente, não dá pra você voltar atrás, sabe? Não dá, é muito bom. Então, quando eu voltei com uma sensação de fracasso, que inclusive eu acho que vai ser o tema, o título. Vou tentar fazer um link aí, o título desse vídeo. Que a gente sente a sensação de fracasso, né? Quem já passou por isso, dá uma sensação de regresso, que até hoje me pega.
E até hoje eu tenho que ficar lutando contra a minha própria cabeça, sabe? Tipo, caraca, voltei. E eu voltei pior do que quando eu saí. Caraca, que merda. E essa sensação do fracasso também é um sentimento que ele é muito ioiô, sabe? Uma hora ele vai embora, outra hora ele volta, uma hora eu entendo que as coisas aconteceram como tinha que acontecer de verdade. Depois eu me pego falando, caraca, eu regredi na vida. Inclusive, gente, esse vídeo aqui, eu acredito que ele possa render muitos outros temas, porque dentro desse vídeo que eu tô falando, eu pelo menos quando eu falo, eu sinto várias coisas aqui, vários insights das coisas que eu poderia dizer. Porque eu acredito que é um sentimento que não só eu que senti, provavelmente quem já saiu de casa teve que voltar, e voltar principalmente com problemas psicológicos é muito difícil. É uma luta dia após dia. Mas após 2 anos, isso tudo aconteceu em 2022. Após 2 anos, estamos aqui. Como é que diz? Quem que fala? A Pocahontas, né? A Poca. Nem firme, nem tão forte, mas também nem forte, nem firme, entendeu? É tipo isso. Estamos aqui. E cada dia tem sido um novo dia. De verdade. É isso, gente. Não queria que esse vídeo ficasse longo, porque eu falo muito. Mas esse foi o motivo que me fez voltar pra casa dos meus pais. E aí, minha filha, na hora da volta, a reconvivência, os nãos, porque aqui dentro da minha casa não pode isso. Olha, garota. Gente, juro, eu sempre falo essa frase, do coração eu não morro. Porque, olha, já passei, olha, foram tantas emoções, menina, nesses 2 anos, que eu vou te dizer, viu? A vida falou assim pra mim, ou você aprende, gata. Ou você amadurece, ou você amadurece. Ou você entende o que o seu espiritual quer dizer pra você, ou você entende o que o seu espiritual quer dizer pra você. Aqui estamos, entendeu? Por livre e espontânea pressão. Gente, foi babado. Foi babado. Enfim, gente, é isso aí. Esse foi o vídeo, não sei se fez sentido, espero que tenha feito. Se chegar em alguém que eu não sei, que não me conhece, mas gostou, pra eu saber que sei lá, que tem alguém vendo, né? Que eu não tô falando sozinha, dá um likezinho, fala alguma coisinha, dá um like, entendeu? Porque eu tô aqui falando sozinha, até então, né? E é isso. Espero que tenham entendido, principalmente gostado. Beijo.